Para mais uma resolução de questão do Enem aqui de 2013 da prova branca. Se você está chegando agora, não assistiu nenhuma aula nessa série de resoluções, fique sabendo que a ideia não é simplesmente te dar a resposta da questão, qual é a correta e acabar com o vídeo. Muito pelo contrário, a gente quer fazer uma reflexão sobre o enunciado, sobre análise, se tiver de tabela, de gráfico, enfim. Refletir, olhar com calma, aprender um pouquinho mais e não simplesmente te dar a resposta. Mesmo porque a resposta é para deixar no gabarito, ok? Então, vamos lá. A questãozinha que eu vou trazer de hoje aqui é essa aqui, ó. Questão 59 da prova branca, Enem de 2013, ó. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia por emissão de pósitrons. Deixa eu sublinhar isso aqui, depois eu quero discutir um pouquinho com você o que vem a ser isso aqui, ó, tomografia por emissão de pósitrons. Bom, a desintegração do carbono 11 gera um pósitron com um tempo de meia-vida, ó, deixa eu sublinhar também aqui, ó, aliás, palavrinhas-chave, pósitron, você sabe o que é? Então, bom, tempo de meia-vida desse pósitron aqui, ó, quer dizer, do carbono 11, tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação de reação nuclear. Então, carbono 11, certo? Dando boro e um pósitron, ok? Então ele deu a equação nuclear, beleza, está aqui tudo bem. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Ó, então 5 meias-vidas, certo? Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas, então ó, essa aqui vai ser a pergunta, tem que sair em miligramas, do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Então vamos lá, tem bastante coisa para a gente discutir aqui. Primeira coisa, o que vem a ser tomografia por emissão de pósitron? Na verdade, isso daqui ó, é um exame que a gente tem essa siglazinha aqui, ó, um PET scan, certo? Nesse momento, 2015, é a última palavra em diagnóstico por imagem, principalmente em relação ao câncer, capaz de detectar tumores ainda de tamanho microscópicos. A sigla vem de tomografia por emissão de pósitrons, que está em inglês, ok? Afinal de contas, então, qual é a diferença de uma tomografia convencional e uma por emissão de pósitron? Aliás, então, o que vem a ser um pósitron? Para a gente saber isso, o que a gente vai ter que saber aqui, ó? Na matéria, isso que constitui aqui nosso universo, que nos rodeia, o que a gente vai ter? A gente vai ter o átomo, né? E o átomo, vou desenhar ele assim, ó, vamos imaginar um átomo de hélio. No núcleo dele tem duas cargas positivas, que eu vou pintar aqui de laranja, certo? 2 prótons e 2 nêutrons, que são esses em branquinho aqui, ok? E na eletrosfera, a gente vai ter aí, então, 2 elétrons, duas partículas com carga negativa. Então aqui o núcleo tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, ok? Isso é naquilo que a gente chama de matéria. Acontece que existe uma outra coisa chamada antimatéria. Já ouviu falar nisso? Não? Então, antimatéria é produzida no laboratório de maneira rotineira e hoje é utilizada no diagnóstico de imagem. O que acontece na antimatéria? Um átomo, por exemplo, se eu produzisse um átomo completo de antimatéria, o que eu teria? Vou pegar aqui o mesmo átomo, certo? E o próton, que seria aqui, que aqui na matéria tem carga positiva, os prótons na antimatéria têm carga negativa e os elétrons têm carga positiva. Então, na matéria, nós temos algo chamado próton, carga positiva, certo? Na antimatéria, ele se chama antipróton, ok? E tem carga negativa. Na matéria, além do próton, nós temos os elétrons, não é isso? Elétron, que ele tem carga negativa. Na antimatéria, o que vai acontecer, puxar aqui para baixo, nós vamos ter então o tal do pósitron, com carga positiva. A massa do antipróton é exatamente a mesma que a massa do próton, eles diferem apenas nas cargas elétricas. No próton ele é positivo, aqui no antipróton é negativo. O mesmo vai valer para o elétron. O elétron tem carga negativa com uma certa massa, o pósitron tem exatamente a mesma massa do elétron, só que carga positiva.
No que se baseia esse princípio? Se baseia no princípio chamado de aniquilação. O que acontece? Quando matéria e antimatéria se encontram, então deixa eu pegar aqui, ó, vamos imaginar um pósitron se encontrando com um elétron. Se eles se encontram, o que acontece é que sofre um processo de aniquilação e eles são transformados em energia, pela equação de Einstein, uma energia que é E igual a mc quadrado. Essa energia vai sair na forma de fótons, na verdade, certo? E esses fótons são identificados pelos sensores do tomógrafo. Então o que acontece? Os pósitrons eles são emitidos pelo núcleo atômico, no caso aqui do exemplo do que está trazendo na questão, do núcleo do carbono 11. Então o núcleo do carbono 11 emite um pósitron, um elétron positivo, e a primeira coisa que ele vai fazer, que ele vai encontrar, na verdade, quando ele sair do núcleo, vai ser quem? Um elétron. Então, matéria, quando se encontra com antimatéria, sofre processo de aniquilação e é liberado um fóton. Esse fóton tem uma certa energia, vai ser identificado pelo tomógrafo e a partir dessa energia, da posição dele, vai ser reconstruída uma imagem tridimensional. Essa é a ideia que se tem por trás da tomografia por emissão de pósitrons, ok? Nada disso a gente precisava saber para poder resolver a questão. Na verdade, a questão aqui, ela traz uma questão básica de tempo de meia-vida. Mas isso aqui é importante você saber, né? Porque isso está aí na esquina da sua casa, talvez. Se você tem uma clínica de diagnóstico por imagem, existe a possibilidade de existir um equipamento desse lá. Não é todo lugar que possui esse equipamento, porque a questão não é o equipamento em si. Por mais que ele seja caro, o problema é você conseguir produzir os isótopos que decaem emitindo partículas beta+. Lembra na escola, em radiação, você aprendeu que decaimento radioativo ou era do tipo alfa, ou do tipo beta, ou do tipo gama. Eles omitem, então aqui a gente considera sempre como beta menos. Na verdade tem dois tipos, beta menos, que é um elétron que sai de dentro do núcleo, tá? E o beta mais, que é o pósitron, que é o que está sendo colocado aqui nessa questão. Legal? Tá? Então isso aqui para ampliar um pouquinho o nosso conhecimento a respeito desse assunto. Então eu vou apagar isso daqui rapidinho, vou passar aqui minha borracha, já que já conhece, estamos já um pouquinho mais acostumados, já sabemos o que é um pósitron, porque senão a gente começa a resolver essas coisas e a gente fica meio que boiando nos nomes, tá? Então é legal saber, para saber com quem que a gente está lidando aqui. Bom, o que é então a ideia aqui? Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, a gente usa essa simbologia aqui, determina assim, ó, tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida não é um conceito exclusivo da área de radiação, da área nuclear, tá? Na verdade, se você pegar uma bula de remédio, você vai encontrar também o tempo de meia-vida de uma certa substância. O que é tempo de meia-vida, então? É o tempo que uma certa substância ou um isótopo radioativo, certo, leva para que exista metade da quantidade original. Tá? Então, vamos supor, eu tenho uma certa quantidade inicial aqui, tá? Vou botar 4 negocinhos aqui. Depois de um certo tempo, essa quantidade caiu pela metade. Vamos imaginar isso daqui, certo? Então, vamos imaginar, se isso aqui foi 1 hora, eu vou falar que o tempo de meia-vida dessa substância ou desse radionuclídeo é de 1 hora, cai pela metade. Tinha 100% no começo, agora só tem 50%. Se foram 2 minutos, tudo bem, o tempo de meia-vida dessa substância ou desse radioisótopo é de 2 minutos. Ou seja, o tempo de meia-vida é o tempo necessário que deve se passar para que eu tenha metade daquela quantidade que eu tenho num dado momento. Esse é o tempo de meia-vida, esse é o conceito de meia-vida, certo? Então, olha o que ele disse pra gente aqui, ó. Ele falou que a partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, que é o carbono 11, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Então, ele vai decair, ele vai sofrer decaimento radioativo 5 vezes, certo? E aí ele vem para a pergunta, ó. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do núcleo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Então vamos aplicar aqui o conceito de meia-vida. No começo do exame ele tem 1 grama, ok? E aí então vai passar a primeira meia-vida. Vou fazer assim, ó, primeira meia-vida, ok? Não sei qual é o tempo dela, tá? Na verdade até sei, mas não é necessário aqui para mim. Tá? Ele falou que é de 20,4 minutos, 5 meias-vidas são 100 minutos, aí um pouco mais de 1 hora e meia, tá? Que dura esse exame aqui, tá? Não é essa a questão. Então, caiu a primeira vez. Quando o conceito de meia-vida fala pra gente que depois de uma meia-vida, cai pela metade. Então, eu vou ter meio grama, ok?
Então, fizemos só uma meia-vida. Ele falou que são 5. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Mais uma outra meia-vida, já é a segunda. Vou ter, então, 0,25 gramas, ok? Vai cair de novo. Terceiro decaimento. Então, a terceira meia-vida se passando aqui. 0,125 gramas. Ou seja, estou dividindo por 2, né? 1 meio, 0,25. 0,25 dividido por 2 é 0,125. Vou para a próxima meia-vida, vai se passar mais uns 20,4 minutos. Quarto tempo de meia-vida aqui, 0,125 dividido por 2 é 0,0625. Ok? Fiz isso aqui já tinha deixado prontinho aqui. Chegamos na quinta? Ainda não, fizemos 4 vezes. Então vamos descer aqui, vai decair mais uma vez, a quinta vez e vai completar. Então se eu dividir isso aqui por 2, o que eu vou ter? 0,0, metade de 6 é 3, 25 vai dar 125. É isso? É isso mesmo. 1, 3, 2, 5 gramas. Aí você olha para a resposta. Né, fala, nossa, eu não tenho nada disso aqui, né? Não tenho nada disso, nem perto disso. Vamos lá, na verdade aqui a nossa unidade está em gramas, certo? Ó, estava em grama, caiu metade de grama, metade, grama, grama, tudo grama, tá? Tudo grama. Só que a pergunta que ele fez pra gente era em miligramas. Ou seja, se 1 grama tem 1000 miligramas, eu tenho que andar 3 casas decimais, certo? Então se eu andar 3 casas decimais aqui, ó, 1, 2, 3. 31,25 gramas. Ou seja, como ele falou, é mais próximo a D. Se eu fosse arredondar isso aqui, 31,3. Resposta alternativa D. Ok? Bom, o que a gente tem aqui então? A gente descobrimos o que vem a ser tomografia por emissão de pósitons. Na verdade, a gente descobriu um pouquinho mais. A gente entrou o que é matéria, o que é antimatéria, pósitons, elétrons, prótons, antiprótons, aniquilação, certo? Vimos tudo isso que acontece na natureza, utilizamos isso que acontece na natureza em nosso favor, no caso de produzir um equipamento desse tipo, e aqui entramos um pouquinho no detalhe do conceito de decaimento radioativo. Aqui no canal tem uma série especial, uma playlist só de física nuclear. Esses assuntos já foram abordados lá. Você pode, se quiser se aprofundar mais no assunto, tem vários exemplos, várias imagens de aplicação, alguns cálculos que a gente faz aí, bem legal. Então, se você tiver interesse, entra na playlist aí de física nuclear, você vai encontrar bem mais detalhado isso aqui é só resolução e um pouquinho de reflexão sobre esse tema. Legal? Ok? Então, só para te lembrar, essa aula não está somente aqui no YouTube, ela também está na nossa plataforma, que é essa que eu vou te mostrar, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br. Todas as nossas aulas estão organizadas aqui nesse menuzinho. Você pode encontrar todas elas aqui, ó, bonitinho para você. Se você achou esse trabalho legal e quer ajudar, você pode clicar aqui para patrocinar essa ideia. E se você quiser saber toda hora que a gente está divulgando uma aula nova aqui no YouTube, pode curtir nossa página no Facebook, que é essa aqui, ó, facebook.com/cientiatv. Espero que tenha ajudado um pouquinho a entender essa questão, ampliado seus conhecimentos sobre o assunto. Espero ter ajudado de maneira geral. A gente se encontra então aí na próxima aula. Um grande abraço. Fui!